Bom, um assunto que eu vejo ser frequentemente comentado é sobre a lei da atração. Ah, a lei da atração existe? Isso é mito ou verdade? Isso funciona? Como eu faço para funcionar comigo? Bom, alguma dessas perguntas eu vou responder. A lei da atração é mito ou verdade? Isso depende definitivamente de você só. Porque isso depende de você acreditar ou não na lei da atração. Porque, por exemplo, ela é verdade? Ela é mentira? Ela é mito? Ela não sei o quê. Isso depende de você escolher, definir se é ou não, se você acredita ou não. E aí você vai definir se é mito ou verdade. Isso funciona? Isso depende definitivamente de você acreditar se é mito ou verdade. Por quê? Porque se você acredita que a lei da atração é um mito, necessariamente ela não vai funcionar com você. Por quê? Porque tudo que acontecer na sua vida, você vai achar que não é a lei da atração e você vai ter uma explicação lógica ou outro tipo de explicação para aquilo. E se você acredita que a lei da atração funciona, as coisas elas vão acontecer de certa forma com você, vai dar certo e você vai colocar a culpa ou a causa disso na lei da atração, porque você acredita naquilo. Então, se funciona ou não, também depende de você acreditar ou não nisso, certo? Como eu faço para ela funcionar comigo e etc. Tem vários métodos aqui no YouTube mesmo sobre como aplicar a lei da atração de certa forma, como fazer ela funcionar de certa forma com você. Então, se você quer aprender sobre isso e quer realmente que as coisas comecem a funcionar para você, baseando-se na lei da atração, tem vários vídeos aqui que falam sobre isso. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, certo? Porque, apesar de ter gente que não acredita nisso e que acha que isso é uma mentira, uma falácia, tem pessoas que também acreditam. E você acreditar ou não, você tá certo de qualquer maneira. Porque você acreditando ou não, você sempre tem razão, certo? Então, necessariamente, quem acredita na lei da atração não está errado, quem não acredita também não está. Isso é de pessoa para pessoa e cada pessoa tem uma crença e tem uma opinião sobre esse assunto, sobre esse tópico, certo? Porém, a lei da atração ela funciona da seguinte maneira. Basicamente, você acredita que as coisas elas vêm até você porque de alguma forma você chamou e você pediu por aquilo. Ou seja, as coisas que estão acontecendo na sua vida, nesse estado e nesse atual momento, é porque de alguma forma você atraiu aquilo, você chamou por aquilo e aquilo tá só acontecendo. Seja pensamentos positivos, seja pensamentos negativos, seja qualquer coisa que você chama e que você atrai, ela vem até você de certa forma. Então, por exemplo, se você pensa em quantas dívidas você tem e enquanto você não quer ter mais dívidas e tudo sobre isso, sobre fatura, sobre contas, sobre dever alguém e sobre qualquer coisa do tipo, que você não quer que aconteça mais isso, necessariamente você está focando só em contas, em quantas contas você tem para pagar. E se você pensa nisso, você vai atrair mais contas para sua vida e mais faturas e mais cartões de créditos para pagar e etc. Por quê? Porque você colocou uma energia muito grande e muito forte naquilo, nas contas que você tem e etc. Agora, o pensamento pode ser um pouco diferente, porque você pode pensar em quanto de dinheiro você quer ganhar para pagar essas contas e para viver de uma maneira mais confortável. Então, você pode ter outros pensamentos. Então, tudo gira em torno dos pensamentos que você tem, entende? Então, dependendo da energia que você coloca em um pensamento, se esse pensamento for ruim, se ele for bom, não importa, ainda assim vai vir ainda mais daquilo que você está atraindo, que você está chamando. Então é basicamente isso que a lei da atração acredita e que ela prega, certo? De uma maneira simplificada, óbvio, porque tem vários subtópicos no tema lei da atração, então é uma forma mais simplificada de vocês entenderem e na minha linguagem, claro, porque pra quem não sabe, meu nome é Isabelle e eu tenho 16 anos e eu estou falando sobre esses assuntos, sobre diversos assuntos, na verdade, mas principalmente sobre a lei da atração, que é algo que está bastante em alta, que as pessoas querem muito saber, entender sobre isso. Então, eu falo e uso da minha linguagem, né, de jovem, adolescente,
de 16 anos para as pessoas da minha idade também conseguirem entender, certo? De certa forma. Então, basicamente, a lei da atração é isso. E se você acredita ou não, isso só depende de você e não depende de mais ninguém. Não é porque eu, por exemplo, se eu acredito, tá? Não é porque eu acredito que a outra pessoa vai acreditar só porque eu acredito, ou só porque eu falei que é verdade. Não funciona dessa forma. Você acredita no que você quiser e baseando-se naquilo você define se aquilo funciona com você, se aquilo não funciona de certa forma. Então é assim que funciona tudo, certo? Porém, se você não acreditar na lei da atração, isso não vai funcionar com você, porque necessariamente tudo que te fizer sobre qualquer assunto, sobre qualquer área da sua vida, e se funcionar ou se não funcionar, você vai colocar toda a culpa dessa causa em outra coisa. Você vai justificar de outra forma que não seja a lei da atração. Pronto. Porém, a lei da atração é um assunto muito legal e muito divertido de você falar sobre. Porque muitas pessoas, elas acreditam que tudo que acontece na vida delas é necessariamente porque, assim, muitas justificativas na verdade, mas elas acham que as coisas acontecem de certa forma porque tem que acontecer daquele jeito, porque tá destinado a acontecer, porque tudo no mundo é ruim, tudo no mundo não funciona pra elas e assim. Mas as pessoas que têm esses pensamentos de que tudo de ruim acontece com elas, vocês já perceberam que mais coisas ruins vão acontecendo? Porque, como por exemplo, se você acorda e seu dia já tá meio ruim, aí vai acontecendo coisas ruins ao longo do dia, e você vai falando assim, nossa, não tem como esse dia piorar. E aí vai e acontece uma coisa ainda pior. Tudo isso está relacionado diretamente com a lei da atração. Porque se o seu dia já está ruim e você fala que não tem como piorar, ele vai mostrar pra você que tem como piorar, porque você aplicou uma energia nesse pensamento que você teve. Entende? Então, necessariamente aquilo vai acontecer com mais frequência, com uma intensidade um pouco maior e etc. E isso acontece com absolutamente tudo. Então, as pessoas que acreditam que nada funciona pra elas e que tudo de certa forma ocorre de uma forma ruim, vai acontecer ainda mais coisas, infelizmente, ruins. Por quê? Porque elas têm esses pensamentos na cabeça delas, essas crenças de que só acontece coisas ruins com elas. Então, a única coisa que a gente pode fazer é dar um selo pra elas de que realmente só acontece coisas ruins. Porque ela já está confirmando, ela já está afirmando com certeza que tudo de ruim acontece com ela. Então, quem é a gente pra discordar? Ou pra fazer ela pensar o contrário, já que ela já tem essa certeza na mente dela. Entende? Então, o universo, ele também vê dessa forma. Quem é a gente? Quem sou eu para falar que ele está errado? Então, o que muda, primeiramente, é os seus pensamentos. É o seu foco, é a sua energia, é a aplicação da sua energia em algo. Entende? É a sua aplicação da sua energia em algo. Porque quando seus pensamentos mudam, também muda a forma como as coisas vão acontecer e como as coisas funcionam. Porque, por exemplo, quando você está muito focado em alguma área, por exemplo, você vai fazer uma faculdade de alguma coisa e você está estudando muito, mas muito mesmo para aquilo. Necessariamente vai surgir oportunidades de você fazer aquela faculdade ou de alguma forma você se aprofundar nessa área, porque você está centrado, você está focado naquilo. Porém, quando você muda o seu objetivo, o seu foco, a sua energia e você a coloca em outra coisa, em outro tópico, outro assunto, outra coisa, a forma que a sua vida vai girar, vai tomar rumo, também vai mudar, entende? Porque é assim que as coisas funcionam. Porque você não vai estar com a sua cabeça ali mais, você vai estar com o seu foco em outra coisa. E aí vai surgir oportunidades de outras coisas. Então, basicamente, é nisso que a lei da atração, ela descreve, é isso que a lei da atração, ela fala, ela diz sobre, certo? Não é algo necessariamente ruim, ai, de outro mundo, não. É uma coisa fácil, de fácil entendimento, e que se você consegue filtrar, sabe, essa descrição sobre a lei da atração,
você consegue ver que é bem fácil de entender, e aí você consegue perceber se você acredita, se você quer acreditar nisso, se você não quer, porque é a vida de cada um, e cada um tem as suas próprias escolhas de opinar se gosta de um assunto, se não gosta, se acredita, se não acredita, porque é assim que funciona. Mas basicamente a lei da atração, ela acredita nisso, ela escreve isso, que tudo gira em torno do que você pensa, do que você acredita, e toda a sua vida vai girar em torno disso. Mas lembrando, a sua vida, a vida da outra pessoa, quem manda é ela, porque você é o criador do seu futuro, da sua vida, de tudo. Então, o criador da sua vida é você, o criador da vida de outra pessoa é a outra pessoa. Então, o mundo de cada um gira em torno dos pensamentos, certo? Então, o meu mundo gira em torno dos meus pensamentos, mas o mundo da outra pessoa gira em torno dos pensamentos dela, e assim por diante, certo? Porque nada gira ao nosso redor, nem tudo gira ao nosso redor, certo? Então, o mundo inteiro não gira entre a gente, não, entende? O nosso mundo pode. Agora, o mundo inteiro, com certeza, não. Porque cada um tem pensamentos diferentes e cada um é o criador da sua realidade e assim por diante. Então, a gente não pode ser prepotente e arrogante de pensar que o mundo inteiro gira em torno da gente. Óbvio que não. Isso não é verdade. E isso não tem a mínima condição de ser verídico e de acontecer. Nada e nem tudo gira em torno de nós mesmos, certo? O planeta Terra não gira em torno da gente, entende? Porque não é assim. Nem tudo gira em torno do nosso próprio eixo. Não, com certeza não, certo? Então a gente não pode pensar dessa maneira. A gente tem que pensar na maneira de que o nosso mundo pode girar em torno da gente. O mundo da outra pessoa gira em torno dela mesma. E assim por diante, certo? E assim por diante. E quando você parte desse princípio, você para de ficar tão irritada com as coisas, porque você percebe que não vale a pena, você percebe que você está gastando energia por uma bobeira, por uma coisa que talvez não mereça esse tanto de energia que você está proporcionando, que você está gastando de você própria. E você consegue viver de uma forma um pouco melhor, de certa forma, entende? Então, tudo sobre a lei da atração, sobre o que sobre é verdade ou não, é mito ou não, funciona, depende de você acreditar. Depende se você acredita, se você não acredita. Tem gente que fala que é uma super bobagem, uma mega bobagem, tem gente que acredita muito. E assim por diante, porque cada um é o criador da sua realidade, cada um acredita no que quiser. Então, cada um tem a opção de escolher acreditar, de não acreditar, e tá tudo bem, a gente só tem que respeitar a opinião do outro sobre esse assunto, sobre isso, porque a nossa opinião própria depende da gente também, quem vai escolher é a gente, então a opinião do outro, quem vai escolher é o outro, e a gente só tem que aceitar. Então, se de certa forma, no mundo inteiro, as pessoas aceitassem a opinião umas das outras, aceitassem o pensamento que a outra pessoa pensa, o que ela acredita, o que ela toma como verdade, o mundo estaria, de certa forma, muito melhor. Porque a gente só tem que aceitar o pensamento de cada um, já que cada um é o criador da própria realidade. E cada um vai ter as consequências do que acreditou, do que pensou. As consequências que cada um vai ter na vida é a pessoa também que vai lidar com isso, não é a gente. A gente vai lidar com as consequências das nossas próprias ações. Então, cada um tem o direito também de acreditar no que quer, certo? E de pensar da forma como quer. E a gente tem que aceitar os pensamentos das outras pessoas, as ideias e tudo isso, certo? Então, cada um tem seus pensamentos e a gente tem que aceitar tudo isso. E basicamente é assim que a lei da atração, ela é descrita, ela é pensada, ela é falada. E é basicamente isso, entende? Então, tudo sobre a lei da atração, de acreditar ou não, de mito ou verdade, de como funciona, de tudo isso, só depende de você e depende de você acreditar. Eu estou fazendo uma breve descrição sobre o que é a lei da atração, sobre como funciona, na minha linguagem, como eu já disse, e etc. Mas eu vou fazer mais vídeos sobre isso, sobre lei da atração. Se as pessoas quiserem algo sobre métodos também, sobre como utilizar no dia a dia, eu posso trazer também. E vou trazer outros assuntos também, não só sobre a lei da atração, não só sobre esse assunto específico, mas também, com certeza.
Então, nós só temos que aceitar as opiniões diversas, as opiniões das outras pessoas, talvez não seja equivalente à nossa, não seja igual, não seja nem ao menos parecida. E não tem os mesmos valores e mesma base. Mas, ainda assim, temos que aceitar, porque apesar do mais diferente que a opinião seja e que o pensamento seja, ainda assim a gente tem que aceitar. A gente não tem que tomar aquilo como verdade pra gente, porque a gente pode acreditar no que a gente quiser, já que as consequências das nossas ações será a gente que vai lidar com elas no futuro. Então, a gente tem que acreditar e tem que pensar com a nossa própria cabeça e no que a gente acha melhor. Porém, a gente tem sempre que aceitar as opiniões alheias, os pensamentos alheios, porque é assim que se vive em sociedade. Então, não só você tá certo, o outro também tá certo pra ele. Então, se cada um tá certo pra cada pessoa individualmente, então ninguém tá errado necessariamente, certo? Eu estou falando sobre esse tema, obviamente, porque quando a gente entra em outros temas que talvez seja pensamentos sim errados, seja pensamentos que já envolvem a cunho imoral, a cunho ilegal, aí sim realmente não tem como ser aceitável. Porém, não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre o tema lei da atração e sobre pensamentos diversos, sobre opiniões diferentes, sobre tópicos relevantes ou tópicos cotidianos e etc. Aí sim, realmente é algo que as pessoas elas têm que aceitar as opiniões diversas, os pensamentos diversos das outras pessoas, certo? Então, a gente só tem que se respeitar e se aceitar de qualquer forma, ou com cada um com a sua opinião, com a sua percepção sobre cada coisa, e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque nós temos que aceitar todas as opiniões diversas, certo? E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse, eu vou fazer outros vídeos sobre outras coisas. E é isso, eu espero que vocês gostem e vão deixando ideias de outros vídeos aqui que vocês querem que eu fale sobre, que se vocês querem ver. Beijos!